Deus se move ao nosso favor por causa da sua grande compaixão. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que faz tudo bem e muito bem. Veja o que diz o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar embora para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Lembrando que essa já é a segunda multiplicação dos pães. Os discípulos deveriam lembrar-se que Jesus já havia multiplicado uma vez e poderia multiplicar de novo. Aí ele diz o seguinte: quantos pães? Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, aleluia, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servisse à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Princípio da palavra de Deus. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Princípio da palavra de Deus. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Amados, vejam que coisa linda, que preciosidade de sentimento tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele olha para a multidão, não apenas com o desejo de pregar, de ensinar, mas também de compreender, de saber, de ver a sua necessidade, o seu estado, como é que eles estavam. Jesus sabia que muitos tinham vindo para aquela região para ouvi-lo, para serem curados, para serem libertos, mas que eles vieram de longe, não tinham como voltar, não tinham alimentos, não tinha provisão. E Jesus se compadece deles. Um líder, nós como líderes precisamos tanto ver a multidão, se compadecer delas, conhecer as suas necessidades, saber que elas precisam, o que elas precisam, e em Deus procurar supri-las. Que grande desafio, mas que grande privilégio para nós. Jesus então transmite aos seus discípulos o peso que estava no seu coração. Eu tenho compaixão desta multidão, eu não posso despedi-las assim. Se eu fizer, eles vão desfalecer pelo caminho. Então, os discípulos olham de forma natural e dizem: como alguém pode alimentar uma multidão dessa num deserto, mais de 4.000 homens? Como podemos alimentá-los? Como alguém pode fazer isso? E Jesus de novo faz aquela pergunta tão linda, tão preciosa, um princípio da palavra: o que vocês têm? O que é que nós temos para apresentar a Deus? Certa vez nós estávamos passando, irmãos, aqui em Itupeva, na verdade estávamos ainda em Jundiaí, e estávamos passando por uma situação tão delicada, tão difícil. Eu lembro-me que eu orava com frequência, todos os dias orava pedindo a Deus: Senhor, manda alguém que nos ajude, mande alguém que nos ajude. Eu orava: Senhor, há tantos irmãos nos Estados Unidos, na Europa, que têm grandes fortunas. Senhor, toca no coração deles para que envie para nós algum valor. E eu pedia isso a Deus, orava. Um dia Deus nos respondeu. Deus nos respondeu através de uma mensagem pregada por nosso amado
presbítero José Roberto de Almeida, ele pregando, ele usou justamente esse texto da multiplicação dos pães. E naquela hora, diante da grande necessidade que nós tínhamos, nós ouvíamos como que Jesus estivesse falando através dele. O que é que vocês têm? O que é que vocês podem apresentar a mim? E naquele momento, irmãos, foi tão forte a comoção em nossos corações. Ele mesmo apresentou o seu carro, 0 quilômetro praticamente que ele tinha, um carro quase novo. Ele apresentou, outros irmãos, outros pastores apresentaram suas casas, terrenos. O que é que nós tínhamos? Era tão pouco para o desafio que havia diante de nós, construir um templo, um prédio para o nosso povo. Era tão pouco. Mas nós cumprimos esse princípio da palavra de Deus. Nós levamos a Deus, apresentamos ao Senhor Jesus aquilo que nós tínhamos. E vimos a multiplicação, vimos o agir de Deus, vimos o operar de Deus. Porque é assim, quando nós apresentamos a Deus, quando nós entregamos o nosso pouco, os nossos pãezinhos, os nossos peixinhos, quando nós confiamos a Ele, irmãos, Ele fará a obra que nós não podemos fazer, que homem nenhum pode fazer. É verdade, nós não conseguiríamos construir o templo, comprar um terreno, construir um templo como nós fizemos. Éramos um grupo pequeno, relativamente pobre, mas quando apresentamos a Deus, nós vimos o agir de Deus, a multiplicação, e Deus operou maravilhas. Lembre-se, Jesus não fez tudo sozinho. Jesus entregou aos seus discípulos, agradeceu e falou para eles: vão e distribuam. Vão e distribuam. É isso, é nós que vamos alimentar o povo, é nós que vamos dar, é nós que vamos fazer, é nós, somos nós líderes, somos nós discípulos do Senhor que vamos com misericórdia, com graça, ajudar aqueles que precisam. É isso, irmãos. Nós, eu e você, temos esta responsabilidade e esse privilégio. Jesus entregou e disse para eles: vão, sirvam a multidão. Sirvam a multidão, e eles o fizeram. Havia também alguns peixinhos, Jesus orou sobre eles, aleluia. Jesus agradeceu por aqueles pequenos peixes. É sempre assim, agradeça pelo pouco que você tem e espere muito do Senhor. Agradeça pelo pouco, apresente a Deus e espere pelo muito dele, porque ele é um Deus de muito, ele é um Deus de abundância. A multidão, diz a palavra, comeu até se fartar. Até se fartar, eles estavam cheios, saciados de comerem à vontade. Um lindo momento de alimentação, pão à vontade, peixe, eles comeram. E quando eles terminaram, então Jesus manda recolher o que sobrou. Eles ajuntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. É assim, irmãos, onde Jesus está, nunca falta, nem empata, sempre sobra. E eu e você precisamos aprender a recolher aquilo que sobrou e sempre confiar no Senhor, que Ele faz maravilhas por mim e por você. Ele é um grande Deus, o Deus da multiplicação. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e ter aquele momentinho tão precioso de oração, de falar com Deus. Querido Pai Celestial, no precioso nome de Jesus, eu venho dar-te graças, papai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que agora mesmo recebeu a tua palavra, Senhor, que agora mesmo pôde compreender que nós não devemos reclamar pelo pouco que temos. Ao contrário, meu Deus, devemos sempre agradecer, devemos dar graças.
Tu és um Deus da multiplicação. E quando nós, com o pouco que temos, colocamos, apresentamos em Tuas mãos, com gratidão, o Senhor faz maravilhas. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, eu Te glorifico e Te exalto, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu oro para que nesse momento outros milhares de milagres estejam operando na vida de cada irmão, de cada família que precisa, meu Pai. Sim, meu Deus, Tu és esse Deus maravilhoso e eu oro para que nenhum deles, meu Deus, desfaleça na caminhada, mas que sejam fartos, meu Pai, que tenham a abundância do Senhor. Eu oro nesse instante, meu Deus, abençoa a vida desse irmão, desta irmã que chora, que sofre, que está passando um momento difícil. Pai, ajude-os a confiar, a depender de Ti, a andar alinhado contigo, entendendo que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós. Eu Te peço, meu Pai, eu rogo a Tua bênção, meu Pai querido, e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Que bom estarmos juntos, que bom podermos aprender da boa palavra do nosso Deus. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.